Essa semana deve ser seca e quente em grande parte do país. Vamos saber mais sobre a previsão do tempo com ele, o meteorologista do Canal Rural, Arthur Miller. Tem alguma mudança no decorrer da semana, Arthur? Seja muito bem-vindo. Tem sim, Priscila. Obrigado. Uma boa tarde para você que nos acompanha aqui no Mercado e Companhia. Tem frente fria avançando sobre a região sul, mas que não deve trazer muita chuva. Como a gente vai ver nas imagens de satélite aqui no telão, o bloqueio continua indo em boa parte do Brasil Central, o que além de deixar o tempo firme, eleva as temperaturas no decorrer da semana. Quando a gente olha para hoje, praticamente só chove lá no norte do país e no litoral da região nordeste. Demais áreas o tempo segue ensolarado, com as máximas se elevando, chegando a 37 graus no centro-oeste, 37 graus em Rondônia, 35 graus no Matopiba. Quando a gente olha até para o centro-oeste, em alguns pontos, principalmente do centro-norte de Mato Grosso, máximas aí passando até de 37 e 38 graus. Quando olhamos para os próximos dias em Bataguaçu, em Mato Grosso do Sul, terça, quarta e quinta aí com tempo ensolarado e a máxima se elevando, chegando a 34 graus na quinta-feira. Quando olhamos para a chuva nos próximos 5 dias, lá no norte a chuva vai diminuindo, chuvas em torno de 15, 30 milímetros em 5 dias, e lá no nordeste a chuva até diminui, apesar de ficar na faixa litorânea. E essa chuva que a gente vê aqui no Rio Grande do Sul é uma chuva aí de 10, 15 milímetros que deve ocorrer a partir de quarta-feira, que teremos aí o avanço de uma nova frente fria, não tem risco de tempo severo e, claro, traz um pouco de chuva, mas a consequência disso é que o ar vai esfriar na região, na qual sexta para sábado tem até risco de geada entre o sul do Rio Grande do Sul e o Uruguai, mas não é uma massa de ar frio intensa que vai chegar também na região centro-oeste. Mudança mesmo somente aí na virada do mês, que como a gente pode ver aqui na chuva entre 28 de julho a 1º de agosto, teremos aí um ciclone passando lá pelo Uruguai, vai trazer uma frente fria mais intensa, aí sim, chuva chegando de forma volumosa no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e também no Paraná. Pode ter sim risco de tempo severo, na qual tem até chance de algumas regiões o volume até passar de 80 milímetros. Lembrando que após a passagem desse sistema, a temperatura cai e tem risco de geada na região sul. Ou seja, né, mudança mesmo na região sul do Brasil, você vai ter em relação à quantidade de chuva, né, principalmente na virada do mês. E o que a gente pode esperar também mais para frente também, Arthur? Tem alguma condição de chuva mais persistente? Porque agosto é um dos meses mais secos do ano, entre sudeste e centro-oeste, né? Dá para esperar alguma incursão aí de alguma frente fria? Então, como ainda está um pouco longe, né, quando a gente fala em previsão do tempo, esse sistema ele pode se intensificar, na qual num primeiro momento, ele está demonstrando aqui chuvas, principalmente no leste de São Paulo, toda a faixa litorânea da região sudeste, mas se de fato, como as águas também estão aquecidas ali, ele ganha mais força, pode chegar uma chuva também no interior de São Paulo, Triângulo Mineiro, mas também não vai ser chuva volumosa. A mesma situação vale para o centro-oeste, na qual, por enquanto, tem chuva só no sul de Mato Grosso do Sul, mas se o sistema evoluir, no máximo essa chuva chega ao norte de Mato Grosso do Sul. Então, sem chuva para Goiás e sem chuva para Mato Grosso. Quando olhamos para a região nordeste, tendência de que não muda, né? Chuva somente na faixa litorânea, diminuindo o volume, não chega nem chuva aqui no interior de Pernambuco, na Paraíba, com exceção de algumas áreas aí centrais no estado do Ceará, mas que mal somam 10, 15 milímetros. A notícia um pouco melhor, chega para o Acre, porque tem chuvas aí na casa de 20 e 30 milímetros, começa a chover um pouco mais no centro-sul do Amazonas, mas a chuva em Rondônia ainda é mal distribuída e mal chega a 10, 15 milímetros. Tocantins praticamente não chove e a chuva fica ainda muito mal distribuída no estado do Pará, Priscila. Tá certo, vamos para a nossa interatividade? Vamos lá acompanhar no nosso telão o Clemerson. Previsão do tempo para as culturas de soja, milho e alfafa em Lunardelli, Paraná. Será que sobra algumas pancadas de chuva aí para o Clemerson? Tá difícil chegar chuva aí no Paraná, né? Então, olhando aí a longo prazo, temos aí esse frio aí na virada do mês, 7 graus, ainda sem risco de geada, com as máximas aí na casa de 31. Praticamente não chove nos próximos 30 dias, mas a gente viu que tem esse ciclone avançando. Então, principalmente no começo de agosto, tem essa chuva aí de 10, 15 milímetros sim na região. Quando a gente olha para o mês de final de agosto, já adentrando setembro, aí é uma situação muito ruim, né? Porque apesar de não ter o risco de geada, a temperatura elevada prejudica as lavouras. Então aí, ó, um início de setembro com máximas aí batendo na casa de 39 graus. E a chuva também em setembro deve ocorrer aí na região, 20 e 30 milímetros, porque temos incursões de novas frentes frias, mas por enquanto o modelo não acusa. No entanto, deve ter 20 e 30 milímetros, o que ainda é pouco, porque o período vai ser quente e aí o balanço hídrico não fecha. Tá certo, vamos mais uma aqui.
para a gente saber, o Moacir Rosa, como é que fica a previsão de chuvas para os próximos 3 meses em Embaúba, São Paulo? Então, respondendo o Moacir, o período vai ser quente ainda em São Paulo, seco também, com a chuva começando a retornar só lá no início de setembro. Eventualmente podemos aí ter 5, 10 milímetros com o avanço desse sistema que a gente comentou, mas não é garantido ainda. Aí sim, a chuva começa a retornar para a região a partir de setembro, praticamente 85 milímetros aí distribuídos em 30 dias, o que é muito bom. E aí também tem uma primeira quinzena de outubro um pouco mais seca e uma segunda quinzena de outubro aí com mais chuva. Então, a tendência é a partir de setembro a chuva já começar a se regularizar em São Paulo. Vamos mais uma? Olha só, Carlos, como é que fica a previsão do tempo para o município de 3 de maio, noroeste gaúcho, para os próximos 3 meses na cultura do trigo? O que você fala para ele? Então, olhando para a cultura do trigo, temos aí então os próximos 30 dias aí bem tranquilos, tem um pouco mais de chuva somente para o final de agosto, o solo se encontra com boa umidade, então isso não vai ser um problema. Também não tem risco de geada e a temperatura um pouco mais elevada aí no final, principalmente já adentrando aí setembro, temos aí um potencial acelerador do cultivo. Quando a gente olha para final de agosto e início de setembro, aí já tem um problema aqui, 200 milímetros em 10 dias, ainda é muito cedo, a gente vai atualizando essa situação, na qual impossibilita os trabalhos em campo e pode prejudicar a lavoura de trigo, mas às vezes o modelo também ele aumenta muito a chuva e a gente vê que é uma segunda quinzena de setembro um pouco mais seca. Quando a gente já olha para outubro, aí praticamente a gente tem aí, não tem o risco de geada, máximas aí na casa de 28 graus e a chuva, aí sim, distribuída ao longo do período, 150 milímetros. Então, o que a gente tem é que, provavelmente, quando chegar ali na época da colheita, pode chover um pouquinho mais e aí pode atrapalhar principalmente os trabalhos em campo. No geral, é um clima que favorece o trigo. Tá certo, viu? Obrigada, Arthur, aqui pela participação. Excelente semana e até amanhã. Obrigado, Priscila. Uma ótima semana. Muito obrigado para você que nos acompanha. E você quer ver a previsão do tempo da sua região aqui no Mercado e Companhia? Então é muito fácil, é só mandar uma mensagem para o número 11 94313 4234 ou então aponte o celular para o QR Code que aparece na sua tela. É simples e fácil, não esqueça de informar seu nome, cidade e estado, além de falar o que você produz na sua região. Não deixe de participar.